eu profetizo que vai haver um milagre de portas fechadas na tua casa hoje. Fica comigo aqui porque Deus tem uma palavra para você. A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia vai mencionar a história de uma mulher que a Bíblia diz que ela teve uma grande perca na sua vida. A Bíblia diz que o seu marido, ele vai morrer. E a Bíblia diz que, como não bastasse o marido dela ter falecido, a Bíblia diz que os credores vão bater na porta dela para cobrar dívidas antigas, porque o marido, ele representa a proteção, a direção e a provisão na casa. Então essa mulher, ela vai perder essas três coisas quando ela perde o marido. Ela vai perder a proteção, ela vai perder a provisão e ela vai perder a direção. Imagina comigo aqui agora. Ela perdeu o marido e agora os seus 2 filhos estão prestes a ser levados para quitar ou pagar aquela dívida, ser levado como escravos. Só que esta mulher, no meio do seu desespero, ela não vai perder a sua essência, ela não vai perder a sua fé, e ela vai recorrer ao único recurso que ela tinha, que era Deus. A Bíblia diz que ela vai na casa do profeta Eliseu buscar uma direção, alguma coisa que ele pudesse fazer por ela. Quem sabe ela achou que ele poderia até resolver o problema dela e pagar a sua dívida. Mas Deus, ele tem infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis, capítulo 4. A mulher, ela vai mencionar no capítulo 4, versículo 1, que o marido dela tinha morrido. E ela vai mencionar ainda assim: tu sabes, Eliseu, que o teu servo, ele temia ao Senhor. Ou seja, o marido, ele deixou pendências, dívidas, mas ele deixou um legado naquela casa. E na maioria das vezes, é melhor o legado do que a herança, porque legado é aquilo que a pessoa era. E esse homem, ele não deixa uma herança, ele deixa um legado. Qual era o legado? Ele temia ao Senhor. Todas as vezes que ele precisava, nos dias bons ou nos dias maus, a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. E esse foi o legado que ele deixou na casa. Um legado de temor a Deus. Salomão, ele vai escrever em Provérbios que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E quando essa mulher, ela chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido, teu servo, ele morreu, mas ele temia ao Senhor. Ela está dizendo para o profeta: o meu marido, ele deixou um legado na casa, e o legado era servir ao Senhor. Só que o profeta não vai fazer um milagre na vida dela, mas ele vai dar uma direção, porque na maioria das vezes Deus não faz um milagre, mas Deus, ele dá uma direção. E você que está aqui comigo nesse vídeo aqui agora, talvez nesse dia de hoje, tudo que você está precisando é de um milagre, que Deus desça, que Deus faça. Mas eu quero dizer para você que na maioria das vezes Deus não vai fazer o milagre, mas Ele vai dar uma direção. E é debaixo desta palavra que eu estou ministrando aqui agora. Deus vai te dar uma direção no meio deste caos.
Deus ele vai te dar uma direção no meio dessa circunstância. Qual foi a direção que Deus deu para esta viúva através do profeta? O profeta vai olhar para ela e vai dizer: declara-me o que você tem na sua casa. E ela vai se lembrar que ela não tinha nada a não ser uma botija de azeite. E aí é onde entra a direção de Deus. Porque se você tiver um pouquinho de fé, disse Jesus, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Esta mulher tinha um pouquinho de azeite, e esse pouquinho de azeite, o profeta vai dar uma direção para ela extraordinária. Vai olhar para ela e vai dizer assim: olha, vai a todos os teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, porque o que Deus queria fazer era grande. Ela precisava crer naquela direção. E ela creu, ela foi e fez o que o profeta falou, porque o efeito da palavra é quando você ouve e pratica. O apóstolo Tiago disse: não seja só um ouvinte, mas seja um praticante também. O que faz efeito na vida do ser humano não é só ele ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, mas a prática da palavra é que traz os resultados na nossa vida. Ela foi, pegou vasilhas emprestadas, e aqui é onde entra o milagre da porta fechada. Eliseu disse: pega as vasilhas, entra para a tua casa com os teus filhos, fecha a porta. Porque o que os vizinhos sabiam é que essa mulher tinha uma dívida. O que os vizinhos sabiam é que essa mulher ela tinha uma dívida impagável para ela. Mas o que eles não sabiam é que essa mulher tinha um Deus. Ela tinha um Senhor a quem ela servia, que estava agindo em prol dela. Ela foi e tudo que o profeta falou, ela fez conforme. Fechou a porta. E quando ela fechou a porta, o milagre da porta fechada vai acontecer. Por isso Jesus falou: quando você entrar, quando você for falar com Deus, quando você for orar ao Senhor, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vê o que está em oculto, Ele vai ver e vai te recompensar. É o milagre da porta fechada. E o milagre da porta fechada acontece quando nós aprendemos não a recorrer aos homens, mas recorrer primeiramente ao Senhor. E como que eu recorro primeiramente ao Senhor? Eu entro no meu quarto. Porta fechada, fala de intimidade. E vou falar com Deus. Quando essa mulher fez isso, ela fechou a porta. Era só ela, os filhos e Deus ali. E quando ela foi virar aquele pequeno frasco de azeite, se tornou uma torneira inesgotável e encheu todos os vasos. E o azeite só parou quando os vasos acabaram. Só que quando aquela mulher recebeu o milagre, ela volta ao profeta, e o profeta vai dar outra direção. Vai, vende, paga a dívida e viva do restante. Então o milagre foi muito grande. Eu profetizo nesse dia de hoje um grande milagre na sua vida. Mas talvez esse milagre vai vir de uma grande direção que Deus vai te dar. Talvez esse milagre ele não vai bater na sua porta. Vai ser uma direção que Deus vai te dar. Eu profetizo que Deus está te dando uma direção nesse dia de hoje, para que você encontre o melhor caminho, para que você encontre a melhor porta. Deus está te dando uma direção hoje, para que você possa trilhar em caminhos de vitória. Pegue essa palavra nesse dia de hoje, compartilha esse vídeo para mais pessoas,
porque eu creio que Deus está dando direção para muitas pessoas que estão comigo aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ageu, fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a chegar onde os nossos pés não podem pisar. Que Deus abençoe.